A Igreja Sara de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, convida você a se tornar um parceiro de Deus e um patrocinador dessa obra missionária na Serra Gaúcha, com a sua melhor oferta, para que possamos levar o Evangelho do Reino de Deus às pessoas e famílias que necessitam de salvação e uma palavra de vitória para as suas vidas. Sua participação é muito importante para a expansão do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Plante agora sua semente de fé através do número da conta ou do Pix que está em tela. Vamos agora para a mensagem de hoje. Eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é: agora te veem os meus olhos. Agora te veem os meus olhos. Feche seus olhos mais um instante, por favor. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor está aqui, o Senhor já está agindo, o Senhor já está falando. Nós somos gratos porque na sua presença, Senhor, nós somos encorajados, desafiados a movermos em fé. E por causa, Senhor, dessa resposta que o Senhor tem encontrado em nosso coração de dizer sim, eu creio, milagres têm acontecido. E eu profetizo, Senhor, em nome de Jesus, que milagres estão acontecendo, milagres acontecerão. Queremos continuar, Deus, recebendo de Ti, fala conosco, que a Tua palavra, Senhor, nos leve a um novo nível de fé, de posicionamento. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra nos leve a ousar mais no Senhor, a acreditarmos mais, em nome de Jesus, e assim testemunharmos da Sua intervenção, do Seu sobrenatural em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Nós entregamos nossas vidas, declaramos que nossa mente e nosso coração estão preparados, prontos para receber da Sua palavra, que tem o poder de transformar, não somente de salvar, mas de transformar as nossas vidas. E graças te damos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Amém? A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo, ele fala assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Diga comigo, mas para mim, oh Jesus, que coisa maravilhosa. A palavra da cruz é loucura para quem não entende, para quem não é salvo em Cristo, para quem não se rendeu ao amor de Deus. É loucura. Você já deve ter ouvido isso. É um exagero, é um fanatismo, é loucura isso, não precisa disso. Mas para nós, para mim, para você, que conhecemos, que os nossos olhos foram desvendados, a palavra da cruz, o apóstolo Paulo diz, é o poder de Deus, amém? Quando nós compreendemos isso, a palavra da cruz é o poder de Deus para curar, poder de Deus para salvar, poder de Deus para libertar, para restaurar, para fazer o impossível acontecer, para fazer florescer a alegria de novo, para restaurar sonhos que até então estavam mortos, poder de Deus para nos fazer viver a vida de Deus aqui hoje nessa terra, amém? Queridos, é só o poder de Deus. Quando nós olhamos as notícias, não, você olha, né? Nós assistimos o jornal, mas tudo pelas mídias, né? Hoje o jornal está nas redes sociais, e você vai vendo, você fala, o mundo acabou. As guerras, o posicionamento de alguns religiosos, você fala, o mundo acabou, o anticristo vai se manifestar daqui a pouco. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, fala, meu Deus, a palavra, o evangelho é o poder para a salvação, e ele habita dentro de você, ele habita na sua vida. Por isso que ainda que o mundo esteja acabando, sua vida, o seu mundo, sua família não se acabarão, porque Deus continua de pé, amém? Por isso, creia. A palavra da cruz é o poder de Deus para você ser salvo, para você ser liberto, para você ser restaurado, transformado. O evangelho, quando Jesus vem,
Nós sempre falamos isso, você ouve muito isso. Jesus não veio para trazer uma nova religião, mas um estilo de vida, uma maneira diferente de se viver. Jesus não veio só para nos levar ao céu, à vida eterna, mas Jesus veio para que eu e você vivamos uma vida transformada aqui na terra, uma vida que a gente manifeste mais a pessoa dele, e quanto mais assim nós o fizermos, mais felizes, mais em paz nós vamos viver. Tudo que Jesus ensina é para nos levar para o céu, sim, para a vida eterna com Deus, mas é para que eu e você vivamos melhor hoje aqui na terra, uma vida mais saudável, fisicamente, emocionalmente, mais em paz em relação às pessoas que nos envolvem, com uma manifestação mais de amor, de alegria, de perdão. Quantos podem dizer graças a Deus por isso? E esse poder de Deus, essa palavra que é o poder de Deus, nós precisamos nos relacionar mais com ela. E Deus é a palavra, e a palavra é Deus. A Bíblia diz em João capítulo 1, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós falamos de relacionar com a palavra, nós estamos falando de relacionar com Deus, porque Ele, a palavra, e Jesus e o Espírito Santo são um, amém? São um. E Jó, olha o que Jó diz, Jó 42, versículo 5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó estava dizendo: eu conheço Deus, ou eu conhecia Deus de uma maneira, eu me relacionava com Deus de uma maneira, eu sempre fui fiel a Deus segundo aquilo que eu acreditava. Mas Jó passou por um momento da vida que ele reconheceu que tinha mais de Deus para ele conhecer, que tinha mais de Deus para ele se relacionar, que a vida dele não tinha se limitado àquela história bem sucedida que ele tinha antes da tragédia que o acometeu. Ele sabia que ele podia ser um pai melhor, um cônjuge melhor, com certeza. Com certeza, quando Jó ele fala, antes com os meus ouvidos eu ouvi falar do Senhor, mas hoje, agora, te veem os meus olhos. Jó estava dizendo: Deus, hoje eu te enxergo, hoje eu sei o que o Senhor tem para mim, eu sei que eu preciso sim da salvação eterna, mas eu preciso de uma mudança, de uma transformação. Jó estava dizendo: eu conheço a palavra, eu conheço, mas eu preciso me relacionar mais profundamente com ela, ser transformado por ela. Jó era um homem muito temente a Deus, respeitoso, fiel, mas Jó ainda precisava de muita transformação na vida dele. Ele não era perfeito como eu e você não somos, e Deus nesses dias quer nos levar para uma vida mais profunda no nosso relacionamento com Ele, que é o que gera transformação de vida. Semana passada eu falei sobre o fato de nós sabermos falar com as pessoas. Doce para a alma e cura para os ossos são as palavras agradáveis, as palavras benditas, né? Bem colocadas, Salomão disse. E nós precisamos aprender a nos relacionar. Eu sei que nós muitas vezes estamos só focados no milagre, mas o milagre ele passa por um crivo. O milagre não passa só pela fé. A fé é o canal, a fé é o que move, amém? Mas não é só a fé, é a fé carregada de obras, é a fé carregada de mudança, é a fé carregada de atitude, é a fé carregada de transformação. E é sobre isso que eu quero falar. Quando Jó fala isso, ele cai em si e fala: Deus, de fato eu pensava algumas coisas que não eram bem assim. Eu tinha alguns princípios na minha vida, ou era intolerante com algumas coisas, ou impaciente com outras, que eu pensava que essa era a atitude certa. Nós devemos ser intolerantes e impacientes com o pecado, amém? Com as coisas erradas. E Jó ele cai em si. E a Bíblia, ela fala que quando nós estamos em Cristo, nós precisamos sempre passar por esse processo de transformação. O que acontece às vezes? Às vezes nós recebemos Jesus. Quantos aqui já receberam Jesus, amém? Nas suas vidas. Nós recebemos Jesus.
E aí falamos, temos Jesus, somos salvos. Mas o que vem depois? E a transformação após isso? O apóstolo Paulo diz que em 2 Coríntios 5,17, olha o que a Bíblia diz, e aqui ele mesmo falando assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é novo. O Evangelho, ele traz novidade de vidas, e muitas vezes nós estamos focados só na fé. Eu vou orar, eu vou fazer campanha, mas eu preciso olhar para mim. O que eu preciso mudar na minha vida? Qual é o hábito que eu preciso adquirir? Qual é o hábito que eu preciso tirar da minha vida? A minha maneira de falar, de agir com as pessoas à minha volta. O que eu preciso vencer dentro de mim? O orgulho, a arrogância. Queridos, ninguém fala que é orgulhoso, mas nós sabemos no fundo. O que nós precisamos vencer? A altivez, a soberba, o sentimento de independência, né? Eu vou lá, eu resolvo, deixa que eu faço, Deus, né? Nós precisamos rever sobre isso. E o apóstolo Paulo fala que se nós estamos em Cristo, como nós estamos, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, novidade de vida, novos hábitos, nova maneira de falar, novos princípios que respaldam suas decisões, novas amizades. Não estou dizendo que você vai abrir mão de outras amizades, mas daquelas que sim, são tóxicas, daquelas que não te aproximam de Deus, mas muito pelo contrário, te afastam dele. Sim, novidade na maneira de pensar, novidade na maneira de sentir, novidade na maneira de agir. Tudo isso é possível, porque hoje nós não estamos mais sozinhos. Você tem o Espírito Santo de Deus que te ajuda, amém? Novidade na maneira de lidar na sua casa, com a sua família. Como que você lida com a sua família, no seu trabalho, com as pessoas mais próximas. Algumas pessoas nós encontramos uma vez na semana, mas é aquelas que nós encontramos todos os dias. O desafio, né, de manifestarmos essa novidade de vida. E eu quero profetizar em nome de Jesus que na sua novidade de vida você vai testemunhar os milagres de Deus, amém? Nesse processo de transformação. Jó, ele perdeu sim tudo que ele tinha, menos a mulher, né? Alguns falam assim, ele podia ter perdido a mulher também, né? Ô, mulher trágica aquela, né? Mas enfim, ele perdeu tudo que de valor para ele naquele momento ele tinha, porque a mulher falou para ele negar a fé e abandonar Deus, por causa das perdas que ele sofreu. Mas ele perdeu tudo. Só que a Bíblia diz, não só porque ele orou pelos seus amigos, ele recebeu em dobro, mas por causa do posicionamento de Jó, porque ele reconheceu que ele precisava mais de Deus e da transformação na sua vida. E é importante nós sondarmos o nosso coração. Será que existe algum comportamento, alguma decisão, alguma atitude minha que pode estar me separando do meu milagre? Algo que eu preciso mudar. Faça uma breve avaliação. O que você precisa imediatamente mudar? Tem 3 perguntinhas básicas, né, que a gente sempre faz no curso para casais. Que é assim, um cônjuge pergunta para o outro: o que eu estou fazendo? E assim, sem direito de resposta, tá? É só para ouvir a resposta, ficar quieto para ser trabalhado depois. Porque quando você faz essas perguntas, rapidinho a resposta vem, né? Então vem aquela perguntinha: o que eu estou fazendo que eu preciso continuar fazendo? E a pergunta é: o que você está fazendo que você precisa continuar fazendo? O que você não está fazendo que você precisa começar a fazer imediatamente? E o que você está fazendo que você precisa parar de fazer? São perguntas importantes, não é só para o casamento, é para a vida. Isso é evangelho. Vem os milagres, vem a salvação eterna, mas vem a transformação de vida, amém? Em nome de Jesus Cristo. E a Bíblia fala, e o apóstolo Paulo, quando ele fala estar em Cristo, é viver essa nova vida, nessa nova aliança, de receber Jesus, de reconhecer a obra da cruz, de nos arrependermos dos nossos pecados e falarmos assim: Deus, muda a minha vida, eu preciso de Ti, eu preciso do Seu perdão. E não existe nada que Deus não possa transformar, não possa mudar, amém? Não há nada. Talvez você diga assim: bispo, tem algo que eu preciso mudar na minha vida, mas eu já me esforcei tanto. Quer ver a ira? Não precisa levantar a mão. Mas quantos irados tem no nosso meio aqui, né? A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Outra coisa importante: ninguém é irado, né? Não vamos dar a identidade do comportamento. Mas
Quantas vezes nós vivemos uma vida mais irada, manifestando esse comportamento? Isso, mas eu não consigo, quando eu vejo, já chutei a canela de um, já mordia a mão do outro, já xinguei, já falei, perdi, não tenho domínio. Queridos, sozinhos nós não conseguimos, mas com Deus, com o Espírito Santo, você vai vencer isso, amém? Você precisa dizer como Jó, falar: Deus, eu sabia muitas coisas, eu te conhecia muito, fiz muitas coisas, servi, fui fiel, mas tem um novo tempo na minha vida, um novo tempo que os meus olhos te veem, e quando a gente vê Deus, queridos, nós nos enxergamos, e aí a gente enxerga o que nós precisamos melhorar, mudar, e o Espírito Santo nos ajuda nesse processo. Diga comigo: eu não estou sozinho, nesse processo de transformação. Na Bíblia, há um relato da vida de um homem, que ele vivia o caos, que anteriormente tinha família, mas que naquele momento da vida dele vivia sozinho. Havia caos, solidão. Interessante, né? O diabo, quando age na vida de alguém, tira ele da família e coloca ele para viver sozinho. E quando Deus entra na vida de alguém, Deus tira aquele que está sozinho para habitar em família, amém? Graças a Deus por isso, pode aplaudir ao Senhor. Oh, Deus maravilhoso. E a Bíblia fala sobre este homem que vivia um tempo de caos. A Bíblia não relata quanto tempo, mas há muito tempo ele vivia isso, de solidão, de desordem. Um tempo que ele sofria tanto, ele estava na verdade sofrendo emocionalmente, mas também existia uma possessão de demônios, e por causa disso, ele vivia isolado, ele se feria. Quantos casos de automutilação? Existem causas que sim, que a causa é emocional sim, mas existem causas espirituais também, e a Bíblia diz que aquele homem se feria, vivia sozinho, vivia pelos sepulcros, no cemitério, né? Muitos de vocês já sabem de quem eu estou falando do endemoniado de Gadara, o gadareno, e a Bíblia diz que Jesus vai ao encontro daquele homem. Jesus estava do lado do mar da Galileia, e ele fala para os discípulos: vamos para o outro lado. É quando eles enfrentam aquela tempestade, que quase todos morrem, que os discípulos vão até lá, acordam Jesus: Jesus, está tudo se acabando, vamos morrer afogado. E Jesus acorda, e Jesus faz cessar aquela tempestade e acalmar o mar, e eles chegam ao outro lado. Jesus vai até lá. Nenhum milagre é fruto da circunstância, todo milagre é fruto de um propósito. Deus sempre tem um propósito. Deus não vai curar você só para te curar. Deus não vai restaurar seu casamento só para restaurar seu casamento, não. Por isso que você tem que dar um propósito para aquilo que você quer. Eu falava: Deus, me cura para eu pregar o teu evangelho e dar testemunho. Faz na minha vida, eu não mereço. Mas Senhor, que seja para a tua glória. Senhor, restaura meu casamento porque eu vou dar testemunho, vou ministrar curso para casais, ou simplesmente vou evangelizar e falar: olha o que Deus fez na minha vida. Se Ele fez na minha, Ele também pode fazer na sua, amém? Quero ser bem sucedido profissionalmente. Por que você quer ser bem sucedido profissionalmente? Para você se deleitar nas suas conquistas, ou para que além disso você também glorifique a Deus e diga: Senhor, seja glorificado, eu sou bem sucedido porque Deus é comigo, e eu sou abençoado e também sou abençoador, amém? Jesus foi ao encontro, não foi o acaso. Nenhum milagre é por acaso, todo milagre tem seu propósito, amém? E Jesus foi ao encontro daquele homem, e quando Jesus encontra aquele homem, era impossível que ele ficasse da mesma maneira. Queridos, por isso que eu quero convidar, e eu faço isso sempre comigo, convidar você a refletir. Eu encontrei, ou melhor, fui encontrado pelo amor de Jesus. Jesus me escolheu porque Ele sabia que teria um sim de resposta em meu coração. E o que mudou na minha vida desde então? Além de todos os milagres, além da salvação eterna, além de curas, situações que aconteceram, mas em você, no seu caráter, na sua pessoa, na sua maneira de agir, de falar, o que mudou? É um processo, a transformação é um processo. A Bíblia diz que nós estamos sendo aperfeiçoados até chegarmos à estatura do varão perfeito, que é Jesus. Então, queridos, até o fim nós vamos estar sendo aperfeiçoados. E o meu convite é: o que você precisa aperfeiçoar na sua vida, mudar? Jesus encontra aquele homem
E era impossível ele ficar da mesma maneira. Uma pessoa que tem um encontro com Jesus, é impossível continuar da mesma maneira. Amém? É impossível. Por isso a pergunta que eu faço a mim e a você é: o que nós precisamos mudar hoje? O que eu preciso começar a fazer hoje? O que eu preciso deixar de fazer a partir de hoje? Maneira de agir, de falar, orgulho, altivez, não sei. Argumentos que a gente vai usando, que para nós seres humanos são razoáveis. Mas aí eu pergunto, como estão seus argumentos diante de Deus? Deus é o maior destruidor de argumentos. Se você vê na Bíblia, todos que argumentaram com Ele, nenhum venceu. Porque Ele sempre posicionou com a palavra, e na palavra você vai encontrar sempre algo que vai destruir seus argumentos. Por isso, hoje eu quero te convidar e desafiar a você olhar para Deus e falar: Deus, hoje os teus olhos, hoje os meus olhos te veem, e eu me enxergo, eu preciso mudar nisso, eu preciso ser transformado naquilo. E a Bíblia fala em Marcos capítulo 5, versículo 15, depois que Jesus liberta aquele homem, porque Jesus o encontra, Jesus expulsa os demônios que estavam naquele homem, era uma legião de demônios, e as pessoas que trabalhavam ali naquela região foram até Jesus e falaram: vai embora daqui. E foram ter com Jesus esses homens, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Aqueles homens conheciam a história daquele gadareno. Ele vivia nu, nos sepulcros, no cemitério, vivia gritando, clamando, vivia se ferindo nas pedras, a Bíblia diz. Algumas pessoas tentavam muitas vezes dominá-lo, segurá-lo até para ajudar, e a Bíblia diz que ninguém conseguia fazer isso, porque ele se soltava. Uma pessoa, quando fica possessa, e se não tiver uma autoridade para repreender, ninguém segura, só o poder de Deus segura, só o nome de Jesus segura. Amém? Graças a Deus por isso. E a Bíblia diz que Jesus então encontra, liberta, e aqueles homens que estavam ali trabalhando por ali, olharam e temeram, falaram: meu Deus, fica imaginando, né? Aquele homem que estava perdido, atormentado, se ferindo, assentado, vestido e em perfeito juízo. Aí a pergunta para nós, né? O que falta talvez na nossa vida ser transformado? Talvez você precise de mais domínio próprio. Domínio próprio, não para só dominar a tristeza, a angústia, mas dominar sua língua, dominar a impulsividade de muitas vezes comprar quando não é necessário, de entrar em negócios que não deveria entrar por causa da precipitação. Domínio próprio para avaliar melhor a situação antes de tomar um passo que vai definir sua vida, o destino da sua família. Domínio próprio. Aquele homem tinha perdido dignidade, sonhos. O que talvez precisa ser restaurado? Talvez não só em você precisa ser transformado, mas restaurado, sonhos. Que sonhos que Deus colocou no teu coração? E que muitas vezes vem à tua memória e você pensa assim: isso não é nada, é coisa da minha cabeça. Por mais simples que possa parecer. Sonhos de servir mais a Deus, sonhos de abrir um outro negócio, sonhos de começar um projeto social, não sei. Qual é o sonho que precisa ser restaurado? Jesus, quando encontra aquele homem liberto, a Bíblia diz que havia ordem, havia dignidade, ele foi vestido, ele estava nu, em perfeito juízo. O que está faltando? Juízo na sua cabeça? Bom senso para avaliar as situações? Quantos concordam que às vezes falta um pouco de juízo para a gente? Às vezes falta, às vezes a gente ouve a voz do seu coração. Vai ver onde ele vai te levar, se ele não for um coração bem na cruz, né? Às vezes falta juízo. E nessa manhã eu quero te despertar para isso. Nós temos Jesus, temos a salvação, milagres maravilhosos acontecendo na nossa vida, mas alguns deles podem estar bloqueados porque falta uma transformação em nós, uma transformação no nosso caráter, uma transformação na nossa maneira de viver com os outros, no respeito, na honestidade, na cordialidade, na consideração. A Bíblia diz que aquele homem estava sentado, parou de correr feito um louco. Ordem. Quando Jesus entra, ele começa a colocar tudo em ordem. E eu profetizo que na sua vida tudo vai ser colocado em ordem. Amém?
Agora deixe Deus fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Não tenha medo de se comprometer, porque quando nós falamos de relacionar com Deus, é impossível relacionar com Deus e não se comprometer com Ele. Por que muitas pessoas não têm um relacionamento profundo com Deus? Porque não querem se comprometer com Deus. Entra na minha casa, lembrei desse louvor, né? Entra na minha vida, mas entra só na sala, Deus. No quarto não, não abre a geladeira. Isso é coisa para os íntimos. Às vezes a gente fala, Deus pode entrar, mas a gente limita Deus. Deus entra aqui, mas não entra no meu casamento, não mete a colher no meu casamento. Não mete colher na educação dos meus filhos, porque quem sabe dos meus filhos sou eu. Não, Deus, não mete a colher na minha vida financeira. Só nessa área, só naquilo que nos convém, queridos. Só no que nos convém. Nós precisamos abrir tudo e falar, Deus pode entrar e transforma tudo no meu interior. Amém? Por isso avalie o que está bloqueado, o que de repente não está rompendo na sua vida. O que está faltando? Faltando render mais a Deus, deixar Deus trabalhar, mudar, vencer o orgulho, vencer um vício, vencer o hábito da mentira. A Bíblia fala que aquele que mentia não minta mais, aquele que furtava não furte mais, aquele que falava palavras torpes. O que são palavras torpes? São palavras sujas, de baixo escalão, para ser bem simples, xingamentos. E muitas vezes, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu já testemunhei isso. Muitas vezes eu já fui visitar alguma família, e na igreja nunca ouvi isso daquela pessoa. E na casa foi gritar com o filho e falou um palavrão. Eu falei, Deus, tem misericórdia, porque o palavrão não são anjos que pegam. Quem pega palavrão, xingamento, são os demônios para trabalhar em cima daquilo. Então quem falava palavras torpes, comece a falar palavras que edificam. Pare de xingar seu cônjuge, xingar os filhos, faltar com respeito, queridos, isso é evangelho. É o evangelho dos milagres, é o evangelho da salvação, mas é o evangelho da transformação também, amém? É o que se espera, quando nós estamos em Cristo, uma vida de transformação. Eu não posso manter os mesmos hábitos, a não ser aqueles que são bons, aqueles que são saudáveis. E a Bíblia diz então que aqueles homens se assustaram, quando eles viram aquele homem, transformaram. Por isso, não aceite viver aquém daquilo que Deus tem para você. O que precisa mudar na sua vida? Você tem o Espírito Santo de Deus para te ajudar. O que você precisa vencer dentro de você, coisas talvez só você e Deus sabem. Você tem o Espírito Santo para te ajudar. Fala, Deus, muda a minha vida, muda meu coração, muda meu caráter, muda meu temperamento, né? E algumas pessoas às vezes falam, mas é meu temperamento, bispa. Mas é onde fica o fruto do Espírito Santo, que é o domínio próprio diante do seu temperamento. Eu sei, temos o nosso temperamento, cada um com a nossa individualidade, mas nós precisamos ter domínio próprio. E em nome de Jesus, você vai ter, você vai conseguir, porque o Espírito Santo é seu ajudador. João 8,36, a Bíblia diz, e aqui é Jesus mesmo falando, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Do que você precisa ser livre hoje? Preciso ser livre da ira, preciso ser livre do medo, preciso ser livre do orgulho, preciso ser livre de um sentimento de intolerância, de impaciência. Preciso ser livre do pânico, preciso ser livre da mentira, preciso ser livre de um vício que só eu e Deus sabemos dele, preciso ser livre. A Bíblia diz que uma vez que o Filho te libertou, você é livre, amém? Não deixe o diabo roubar aquilo que Jesus já te deu, não deixe, ele é ladrão. Não deixe ele roubar. Jesus te deu liberdade, Jesus te deu salvação, Jesus te deu restauração. Tudo que você precisa, Jesus já te deu na cruz do Calvário. E eu profetizo que o diabo não vai roubar de você aquilo que Jesus já te deu, amém? Em nome de Jesus Cristo. Aquele homem, ele foi tão impactado, ele teve um encontro, ele podia falar como Jó, né? Não podia falar porque ele não conhecia, mas ele podia falar assim, hoje eu vejo de verdade, hoje os meus olhos se abriram, hoje eu sei quem é Deus, hoje eu sei que a minha vida pode ser transformada, eu não tinha esperança, mas hoje eu tenho esperança. E ele foi tão impactado que ele vai até Jesus e fala, Jesus, deixa eu ir com o Senhor,
para ir testemunhando os milagres que o Senhor fez aqui na minha vida. E olha o que a Bíblia diz em Marcos 5, 19 e 20. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Quantos podem dizer glória a Deus? Amém? Aquele homem foi lá para Jesus, Jesus falou: vai para a tua casa. Jesus falou assim: vai dar testemunho para a tua família. Teu testemunho começa dentro da tua casa. Amém? A tua célula mais importante da vida é a sua família. São os seus. Eu não estou dizendo que você vai deixar de fazer pelos outros, mas a Bíblia diz que se nós não fizermos pelos nossos, é como se nós estivéssemos negando a fé. Por isso, hoje, a pergunta é: qual é o nível de relacionamento com Deus que eu tenho ao ponto de ser transformado por Ele e começar a dar esse testemunho de transformação na minha casa? Começa na minha casa. Como está seu relacionamento? Como você está falando com a sua família? Comece a deixar que sua família veja essa transformação, né? E aí alguns vão falar assim: mas eu fui tão transformado aqui dentro, tão transformado aqui dentro. Mas deixa aquilo que aconteceu aqui dentro, venha para fora. Amém? Deixa as pessoas saberem do que mudou, e o que não mudou, saiba que você tem o Espírito Santo que te ajuda. Não há nada que você não possa vencer. Não há dor, não há trauma, não há vício, não há cadeia nenhuma que você não possa vencer, porque você tem o Espírito Santo de Deus, e você tem a obra da cruz de Jesus na sua vida que te garante a vitória. Amém? O apóstolo Paulo diz em Efésios 4, 24: e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. O apóstolo Paulo fala assim: olha, você nasceu de novo, viva uma vida diferente, seja luz aonde você andar, que as pessoas olhem para você, a começar na sua casa. E eu não estou falando de vida perfeita não, gente, eu não sou perfeita. Minhas filhas e meu marido é que sabem muito bem, né? Porque vivem comigo. Mas as pessoas perto de nós, não só as que estão longe, mas aquelas que estão perto, precisam ver uma mudança. Por que muita gente, às vezes, quando alguém da família vai na igreja, aí a pessoa fala assim: vive na igreja, mas olha aí, vive mentindo. Vive na igreja, mas olha aí no trabalho. Vive na igreja. A questão não é estar na igreja somente, não basta estar na igreja. O apóstolo Paulo disse que aquele que está em Cristo, não basta estar na igreja, é preciso estar em Cristo. E estar em Cristo é viver a novidade de vida no seu casamento, no seu círculo mais próximo, principalmente. 1 Coríntios 15, 10. Quando nós pensamos assim: mas eu já tentei essa mudança, eu já tentei essa libertação, mas eu quero que você faça mais uma vez, mas pedindo a ajuda do Espírito Santo e falando: Deus, me ajuda a me relacionar mais com o Senhor, porque Deus não é Deus de relacionamento superficial. Deus é Deus de relacionamento profundo, e os milagres estão nas profundezas, não estão na superfície. A transformação não está na superfície, está nas profundezas da nossa vida, do nosso interior, do nosso relacionamento com Deus. E aqui o apóstolo Paulo, antes Saulo, perseguidor da igreja. Imagina, Saulo foi transformado, ele era um perseguidor da igreja, e teve um encontro com Jesus, assim como aquele gadareno teve. Ele teve um encontro com Jesus, uma voz, uma luz. Ele nem viu a pessoa de Jesus, ele nem falou, muito com Jesus. Ele ouviu aquela voz, trocou meias palavras, e a Bíblia diz que ele foi transformado, e ele é um dos maiores, é e sempre será um dos maiores apóstolos. E olha o que ele diz aqui nesse texto: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Se coloque em pé no seu lugar, vamos orar. Aquilo que você não vencer, eu sei que tem coisas que nós vamos vencer pelo nosso posicionamento humano.
pela nossa disciplina, pela nossa força. Mas aquilo que você não vencer de transformação na sua vida, saiba que você tem a graça de Deus para te ajudar. Amém? A graça de Deus. Teu casamento precisa de um milagre? Talvez precisa da graça de Deus numa mudança que você precisa na sua vida. E se lembre que toda transformação à nossa volta, ou que a gente olha para outras pessoas, essa transformação começa em nós. Você quer que seu cônjuge mude? Mude você. Você quer que seus filhos se aproximem de você? Se aproxime dos seus filhos. Filhos, se aproximem dos seus pais. No trabalho, o que precisa ser mudado? Às vezes a gente só vai reclamando. E muitas vezes não olhamos para nós, porque é mais fácil apontar para o outro. Sim ou não? É mais fácil apontar para o outro. Mas quando eu aponto para mim, eu deixo o Espírito Santo fazer a obra na minha vida. E milagres que estavam bloqueados começam a ser liberados. O apóstolo Paulo foi transformado. Fez tudo o que fez, porque a graça de Deus estava com ele. Porque ele sabia que aquilo que ele não podia fazer sozinho, Deus o ajudaria a realizar. Amém? Fecha os teus olhos aonde você está. Seja sincero com você e Deus. O que precisa mudar na sua vida hoje? O que você precisa deixar de fazer a partir de hoje? Que talvez esteja ferindo não somente você, mas ferindo pessoas que você ama. Um comportamento, uma atitude que precisa ser deixada. O que você precisa mudar hoje? E o que você precisa, em contrapartida, começar a fazer a partir de hoje? Precisa mudar na sua vida, acrescentar na sua vida a partir de hoje. Seja sincero com você e Deus e peça para o Espírito Santo te ajudar. E fale: Espírito Santo, me ajude a me relacionar profundamente com Deus, de maneira que eu consiga vencer essa situação na minha vida, viver em santidade. Coloque a mão no teu peito e sentido ao seu coração e diga comigo: Espírito Santo, eu preciso da sua ajuda. Eu creio que na obra da cruz, a palavra da cruz é o poder de Deus para a minha salvação e para a minha transformação. Eu preciso ser transformado. Ajuda-me. Eu creio que pela graça de Deus, em glória, eu serei transformado. Em nome de Jesus, muda minha vida. Que nenhum milagre seja retido por falta da minha transformação, mas que eu seja transformado e os milagres venham e aconteçam em nome de Jesus. Amém. Queridos, olha aqui um instante, nós vamos adorar o Senhor. Deus falou algo muito forte ao meu coração. Eu já tinha terminado de preparar essa palavra e depois eu até quero compartilhar com os líderes. Mas tem um versículo na Bíblia que fala assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Uma pessoa com muitos dons e talentos pode deixar de ver Deus, porque Jesus um dia disse: muitos que usaram o nome dele para expulsar e fazer muitas coisas nessa terra, Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. A santificação é a coisa mais importante da sua vida com Deus. A santificação, viver em santidade. Deus não espera a perfeição de mim e de você, porque Ele sabe que isso é impossível para nós. Mas Deus espera um coração disposto a ouvir, obedecer e, quando errarmos, nos arrependermos e seguirmos em frente. Amém? Vamos adorar a Deus por um instante e receba desse amor, dessa graça que te ajudam a vencer as batalhas no seu coração, situações que são entre você e Deus, é com você e Ele, em nome de Jesus. Só o refrão. Aleluia. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro
Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Pode entrar e acessar todas as áreas do meu interior. Jesus, seja meu Senhor e meu Salvador. Perdoe os meus pecados e conduza-me na vontade do meu Pai, que é boa, perfeita e agradável. Amém? E graças a Deus. Amém? Queridos, quero agradecer por vocês, estarem aqui conosco. Glória a Deus. Quantos estarão aqui na semana que vem? Aleluia, Não é uma palavra fácil de se ouvir, mas necessária. Amém? Necessária. Então quero agradecer por vocês estarem aqui, por vocês voltarem na semana que vem. Que Deus te abençoe, vocês que estão ligados conosco também. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua semana. Se é a primeira vez, entre em contato conosco por esse WhatsApp em tela, o QR Code no YouTube. Queremos orar por você e muito mais do que isso. Queremos te receber na família Sara Caxias. Venha participar de um dos nossos cultos, amém? Tem alguém que está aqui conosco pela primeira vez? Faça um sinal com a mão aqui à minha esquerda. Alguém pela primeira vez? Aqui à direita. Vamos orar então. Levante suas mãos aos céus. Pai, graças te damos pela tua palavra, pelo teu amor e poder. Louvado seja o Senhor, porque lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor eleve seu rosto sobre ti. E que você tenha uma semana de vitórias, uma semana de superação, uma semana de milagres e uma semana de transformação. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor. Uma semana de grandes bênçãos na sua vida, amém. Quero agradecer você de todo o coração por sua companhia, sua semente, seu dízimo, sua oferta, seu parceiro de Deus. Você tem nos ajudado a salvar milhares de vidas. Que Deus o abençoe ricamente. Se essa mensagem tem ministrado ao seu coração, compartilhe com seus amigos e com quem você sabe que necessita. Te espero em um dos nossos cultos presenciais. Um grande abraço, fique com Deus.